Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Que bom estarmos aqui juntos de novo, né? Pela primeira vez no ano de 2024. Espero que seja um ano maravilhoso para todos nós, a nível pessoal, a nível profissional, a nível de relacionamento. A gente vai estar se relacionando o ano inteiro aí, trocando ideia, né? Levando informação, conteúdo ao torcedor do Fortaleza e ao mercado em geral. Então é muito importante essa relação harmônica que a gente sempre busca ter. Eu vou fazer aqui, gente, uma fala inicial, antes de começar a entrevista do Bruno, antes do Alex fazer a fala dele também, na verdade é uma fala, assim, eu não vou nesse momento abrir para perguntas para mim, porque o entrevistado de hoje é o Bruno, né? Então não faz sentido eu ser o entrevistado, né? Mas eu acho que tenho que falar alguns pontos aqui que são importantes, acho que de interesse de vocês, de interesse do torcedor do Fortaleza como um todo. Primeiro, sobre a janela de contratações, né? A gente acompanha uma certa ansiedade, né, de parte da torcida, de que, cadê os nomes, cadê as contratações e tudo. Eu acho que as pessoas têm que se acostumar que o Fortaleza mudou, né? E esse time do Fortaleza que está aí é o resultado de várias janelas. Então, se a gente olhar o elenco do Fortaleza, que já tem contrato, que vai se apresentar no dia 10, é um elenco bastante interessante, de bastante qualidade, de muitas peças, e é o resultado de trabalho de várias janelas possíveis, de contratos bem feitos, de contratos com duração longa, de contratos que nos dão segurança. Então, as reposições elas são naturais, elas são pontuais, e nós sabemos que a contratação ela vale até ser anunciada, né? Porque na hora que ela é anunciada, o que importa é a próxima. O que é que se dizia? Moisés, pelo amor de Deus, traga o Moisés, tem que trazer o Moisés presidente, faça o possível, Moisés, Marcelo, Bruno, não sei o que, Alexa. Aí a gente trouxe o Moisés. Aí o que foi que... E o próximo? Então é assim que funciona. Então não adianta a gente ter uma loucura, uma pressa. A gente está falando de operações, torcedor do Fortaleza, de 10, de 15 milhões de reais. Quando eu falo isso, estou falando de um contrato mais longo, salário, comissão, compra do jogador. Então, são operações complexas e caras. E a gente não vai fazer de qualquer jeito, porque tem que trazer para satisfazer. Sabe quem é que a gente tem que satisfazer muito nesse momento? O Vojvoda. E ele está satisfeito. Posso garantir a vocês que ele está satisfeito com os nomes que já vieram, com a renovação do Pikachu, com a compra do Moisés, com a permanência de praticamente todo o elenco, com os jogadores que tiveram encaminhamento, que isso também faz parte de um planejamento, a saída de jogadores também faz parte de um planejamento, que o treinador quer saber com quem ele vai trabalhar no início da temporada, e com os nomes que estão muito perto de chegar. São nomes que foram validados por ele e que têm assim, a escolha e a preferência do Vojvoda. Então, digo a vocês aqui, ele está satisfeito com o caminhar das coisas. Porque o que importa não é se o atleta foi contratado no dia 23 de dezembro, ou no dia 29, ou no dia 5 de janeiro, ou no dia 15 de janeiro. O que importa é que a gente dê ao treinador o que ele precisa para o ano inteiro. Então, esse é o nosso objetivo maior. E eu peço a todos que tenham mais um pouquinho de paciência, né, de que a gente está trabalhando para os reforços pontuais, para qualificar o time. E o nosso compromisso é que o time de 24 seja melhor do que o time de 23. Essa é a busca. Essa é a busca. Assim como a gente entende que de 21 para 22 houve evolução, de 22 para 23 houve evolução, e a gente quer fazer a mesma coisa de 23 para 24. Então, sobre o mercado, eu queria colocar esse ponto. Vou falar de mais algumas situações pontuais. Vojvoda, houve sim uma procura de São Paulo por ele, certo? A procura foi direta para ele, não passou pelo Fortaleza. A gente imaginava que isso pôde acontecer, comentamos nós três no sábado à noite. No sábado à noite, digo, olha, eu acho que o São Paulo vai vir atrás do Vojvoda e ter informação sobre isso. E aconteceu, né? É o mercado, é um grande treinador. Eu entendo lá, o São Paulo é difícil quando se perde um treinador. Vocês sabem que nós já sofremos isso aqui. E o São Paulo estava muito bem encaminhado, né? Fez um ano muito bom com o Dorival, voltando a disputar a Libertadores, e aí perde o seu comandante e vai para o mercado, vai atrás de buscar o que é bom. Foram direto no Vojvoda, houve a negativa, como a gente esperava que houvesse a negativa, justamente porque a gente está
em contato diário com ele, porque a gente está tratando do time com ele, que ele está satisfeito com o trabalho que vem sendo feito, com a forma como está sendo conduzido, os nomes que ele vem pedindo. Então, aconteceu sim, eu estou confirmando, e o contato foi direto com o Vojvoda. Vou falar especificamente de 2 jogadores que eu sei que vai ter muitas perguntas. Um é o Barbosa. Barbosa, nós tentamos sim trazer o Barbosa, um jogador que que está livre no mercado, né? Estava livre, terminando o contrato com o Libertad, muito cobiçado. Fizemos uma proposta cedo, essa proposta foi ainda em dezembro, tratamos de diversos pontos, das diversas exigências, e ele optou por outro caminho. É isso, o mercado é assim. Ou vocês acham que o Moisés também não tinha proposta de outros clubes? Então ele escolheu o Fortaleza, assim como o Barbosa escolheu outro time, assim como os jogadores que a gente deve anunciar essa semana também tinham proposta de outros clubes e estão escolhendo o Fortaleza. Então o mercado é assim, paciência, faz parte, desejo sucesso para ele, e deixando claro aqui o que aconteceu. E o Caio Alexandre é um atleta muito cobiçado no mercado, fez um ótimo ano pelo Fortaleza, na verdade 2 ótimos anos, né, desde que ele chegou aqui, e naturalmente é uma cobiça natural do mercado, existem algumas notícias, e se houver alguma concretização de transferência de valores, será informado aqui para vocês, tá bom? Então eu queria fazer essa fala inicial, e aí passo a bola agora para o Alex, e depois o Alex vai passar para o Bruno para que vocês possam perguntá-lo à vontade. Muito obrigado a todos, um abraço ao torcedor que está nos acompanhando, e tenho certeza, estou falando aqui, tenho certeza que nós vamos fazer um grande time para 2024. Falo isso com convicção. Boa tarde a todos. É uma felicidade muito grande também voltar, né, a ter esse contato com vocês aqui da imprensa desse ano de 2024. Espero que todos tenham tido um bom fim de ano com suas famílias, né, todo mundo em paz, com saúde. E agora vamos voltar aqui para o nosso objeto central de trabalho, tanto para vocês quanto para a gente, que é o Fortaleza. Hoje eu gostaria, o Marcelo já tratou de algumas questões já do mercado, eu gostaria, na minha fala, de tratar um pouco mais sobre o profissional que a gente vai apresentar hoje aqui, que é o Bruno, né? Bruno Costa, pessoal, é uma pessoa assim que há algum tempo, né, a gente já conhecia o Bruno, né, da atuação dele na MLS, né, nos Estados Unidos. O Bruno estava no San Jose Earthquakes, né? E é um cara que tinha já 7 temporadas, né, Bruno? Nos Estados Unidos? 8ª. E aí, para a 8ª temporada já nos Estados Unidos, sequenciada. O Bruno é rondoniense, né? É um cara que entende quais são os desafios do futebol brasileiro feito fora do eixo, né, Bruno? Isso é muito importante para a gente, faz muito parte da nossa mecânica de trabalho e da nossa filosofia. E o Bruno, pessoal, ele torna o Fortaleza mais forte em alguns aspectos. Aspectos esses que na gestão do futebol, vocês sabem que era a minha marca do presidente, agora o nosso CEO Marcelo Paes, que é primeiramente de ter uma boa base de scouting. O Bruno tinha experiência com scouting, né? Era head scout, né, no San Jose Earthquakes, já tinha tido aí um longo período já nessa área, conhece o que há de mais moderno na área, já chegou aqui com um impacto muito positivo na gestão do clube, com novas ideias, com ideias de aprimoramento, de evolução de fluxo. Então eu acho que o Bruno, nessa área, ele vai nos ajudar a evoluir muito. O Cifec, que já tem um trabalho tão bacana, né, Bruno? Ele já conheceu, eu estive pessoalmente presente na reunião entre ele e o Cifec. O Cifec colocou um pouco da metodologia dele, o Bruno fez algumas ponderações, algumas sugestões, e aí quando a gente tem muita qualidade envolvida e tem muita visão envolvida como a do Bruno, a gente tem certeza absoluta que só quem tem a ganhar é o clube. Então essa experiência dele com o scouting, eu acho que é algo muito importante do ponto de vista estratégico. Um outro ponto que eu gostaria também de falar sobre o Bruno, e claro que a contratação dele tem tudo a ver com o que a gente pensa de visão para o Fortaleza, é a capacidade dele de trabalhar com garotos, né? De gostar de trabalhar nessa área da revelação de novos atletas. O Bruno tem um vasto histórico aí, não só na seleção brasileira, né, como observador, mas também no Fluminense. Na gestão de base ele passou por lá, a gente sabe que o Fluminense tem uma base extremamente festejada, né, no Brasil. Então, nós temos aqui um executivo que tem uma vocação natural para isso, né? Tanto os atletas que já passaram pela mão dele, na seleção brasileira ou no Fluminense, ele realmente desenvolveu essa vocação natural para
realmente buscar atletas jovens que possam fazer a transição para o profissional e serem bem-sucedidos. Então, essa outra característica estratégica eu acho que é muito interessante para a gente. Além da experiência que o Bruno tem, pessoal, em uma liga que nos dá um network muito importante, né? Eu vejo estrategicamente a MLS, Bruno, como uma liga que é muito, muito importante no relacionamento com os clubes brasileiros. Não só pelo potencial de investimento, mas também pelo trabalho com jovens jogadores, jogadores de várias nacionalidades. E o Bruno vem aportar aí essa experiência que ele teve aí de 7 temporadas na MLS. Eu acho que metodologicamente Fortaleza cresce. Do ponto de vista do scouting, o Fortaleza cresce. Do ponto de vista da transição de atletas da base para o profissional, o Fortaleza cresce. Tanto é que o Bruno já esteve na Copinha nesse início de ano, vendo alguns jogos, esteve no CT, reunido com o pessoal, estará bem presente lá, porque não há evolução do Fortaleza sem Maracanaú. Isso é importante a gente ressaltar. O caminho da sequência da evolução do Fortaleza passa necessariamente por Maracanaú. E por fim, né, a experiência e o network que ele tem em uma grande liga. Então, Bruno, você já entendeu muito bem como é a nossa filosofia de trabalho aqui por esse pouco tempo aí, mais intenso que a gente já teve. Você já entendeu os valores familiares que Fortaleza carrega, os desafios que um projeto como o do Fortaleza tem no futebol brasileiro, e já sentiu também como é que é o calor aqui da nossa gente aqui, realmente de chegar, abraçar, tratar como mais um da família, e você agora está junto com a gente briga junto com você até o final. Seja muito bem-vindo. Você, a sua esposa, o seu filho vão ser muito bem recebidos aqui na cidade. Seja muito bem-vindo e venha ser muito feliz aqui com o nosso Fortaleza. Todo mundo junto. Obrigado, gente. Obrigado, Alex. Realmente é um prazer, uma satisfação. Queria agradecer também ao Geraldo Luciano, né, que participou desse meu processo de vinda para o clube, né, as pessoas que estarão trabalhando comigo no dia a dia, Daniel Pessoa, Marcelo Boeck, Júlio Manso. Tive a oportunidade de conhecer toda a equipe, professor Voivoda, né, a gente vem conversando aí diariamente nas últimas 3, 4 semanas, desde a minha apresentação, né, não parei, até mesmo antes do meu anúncio oficial, ali no dia 11 de dezembro, a gente já vinha conversando e desenvolvendo algumas operações dentro do mercado. Como foi dito, eu sou nortista, rondoniense com muito orgulho, saí de Porto Velho, Rondônia, com 15 anos de idade, atrás de um sonho de vida, de um objetivo de crescimento. Então, o Fortaleza foi uma escolha para mim, né, deixando bem claro, né, depois de 11 anos com o nome estabilizado no mercado internacional, né, nunca deixei de lado o mercado brasileiro, sou membro fundador da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. Também queria aqui deixar um abraço ao Sérgio Papelim, um grande amigo, tá, grande profissional, o legado que ele deixou dentro do clube nos últimos 7 anos. A gente conversou muito, né, desde a minha vinda para cá, e ele ficou muito feliz, né, quando o Marcelo me fez o convite, porque ele sabe realmente da minha conduta. Então é importante a gente manter esse ambiente, né, esse ambiente de trabalho, esse ambiente profissional. E o Fortaleza, para poder competir, né, no alto nível, o diferencial, essa irmandade, esse ambiente familiar que a gente tem, e eu pude notar isso muito, muito rápido, e o que o mercado de trabalho me ensinou, o profissional ele precisa saber escolher aonde ele vai trabalhar, né? Quando a gente participa de uma entrevista de emprego, e eu lembro muito bem disso, Alex, eu participei de uma entrevista para ir para o San José com 83 candidatos, e uma coisa me marcou muito, o dia que eu cheguei para a entrevista, estava o presidente do clube, junto com o CEO, eu abri meu laptop e eles fecharam meu laptop. Eu falei, pô, perdi o emprego, né? Eles falaram, Bruno, a gente não te trouxe aqui para conhecer da tua capacidade técnica. Isso aí todo mundo já sabe. A gente trouxe para conhecer o teu caráter e a pessoa que você é. E eu sempre tive esses conceitos, essas condutas dentro da minha vida profissional, trabalhando em ambientes totalmente políticos, como a gente trabalha dentro do futebol brasileiro. Em 2007, com 26 anos, eu era executivo da base do Fluminense, um dos maiores clubes formadores do Brasil. Praticamente ali um gerente de futebol, porque o Branco era o executivo. Então, na CBF, com 21 anos, eu era supervisor. Então, eu desde muito cedo tive muita responsabilidade. E quando eu cheguei no Fluminense, por questões políticas, eu tinha uma relação de demissão na minha mesa, né? E eu falei, pô, como é que eu vou demitir pessoas que eu não tive a oportunidade de trabalhar? Então, são conceitos humanos, não fiz. As duas pessoas que eram para me mandar embora, um virou meu braço direito, outro virou meu braço esquerdo. Então, esse ambiente, né, que o Marcelo conseguiu implementar dentro do clube, junto com todo mundo, foi o que me fez abandonar, largar
uma coisa que todo mundo, né? Foi a mesma coisa, quando eu saí da CBF em 2015 para ir para os Estados Unidos, me chamaram de maluco, né? Pô, Bruno, você vai sair da seleção brasileira para ir para os Estados Unidos? E agora eu fiz o caminho contrário, muito seguro do projeto, do profissionalismo e desse processo de transformação que o futebol brasileiro vem passando pela liderança de um dos maiores líderes hoje executivos de futebol do Brasil, que é o Marcelo Paes, né? Isso aí é notório, né? O Marcelo hoje é uma pessoa renomada, conhecida no mundo todo. Então, a gente precisa agregar força. Já tinha escutado muitos falar do Alex Santiago. E hoje a gente precisa de união de pessoas que pensam igual para o crescimento do Fortaleza, que é um gigante, né? Não só a nível brasileiro, hoje a nível sul-americano. Então, a gente, com muita humildade, com muito trabalho, a gente vem aqui para agregar, para aprender também com as pessoas que estão aqui há muito tempo. O caso do Daniel Pessoa, que também é um grande profissional que está no clube há bastante tempo. Então, obrigado aí pela oportunidade. E quando eu falei na minha chegada, eu posso controlar a minha dedicação, minha ética, minha conduta e meu trabalho. Isso aí vocês podem ter certeza que não vai faltar. Lembrando aqui que eu nem comentei com o Bruno, nem com o Alex. Eu acho que o Bruno nem lembra disso. Mas ele participou da contratação do Vojvoda. Foi, você me ligou. Quando surgiu o nome do Vojvoda, trazido pelo Alex, né? O Alex foi o primeiro que levantou a bola do nome do Vojvoda no Fortaleza, e aí o Cifec foi avaliar o modelo de jogo e tudo, e aí eu comecei a fazer algumas ligações para a minha rede de contatos, né? E o Bruno, como amigo e como um cara que conhece muito o futebol, logicamente eu fui consultar. Eu digo, Bruno, procura saber aí, eu sei que você já trabalhou com chileno, né, com pessoas que trabalharam no Chile, porque o último trabalho do Vojvoda tinha sido no Chile, no União La Calera. E o Bruno, peraí que eu vou levantar aqui algumas informações para você, e me passou algumas boas informações do Vojvoda lá em 2021. Então, O próprio Pochettino e Carlos Alexandre, né? Antes então, da vinda, então a gente na MLS facilita muito. Então é bom lembrar disso, né? De que ele indiretamente ajudou, porque as informações que ele trouxe foram boas informações. E no futebol, gente, tem um negócio interessante. Não é só informação, é informação confiável. O mais importante no futebol é você ter informação confiável. É de pessoas que sabem como você trabalha, que vão te dizer a verdade, sim é sim, não é não, dá, não dá. Então, acho que legal esse bastidor aí que eu lembrei e estou trazendo aqui para vocês agora. E mais um bastidor, né, que eu já até falei, em 2012, né, Marcelo, como responsável pelo departamento de observação da CBF, eu como bom nortista e sabendo, desde a minha primeira passagem na CBF, a gente teve a convocação do Amaral, né, que foi lateral do Fortaleza na época. Eu ligava nas federações e o Marcelo, torcedor do Fortaleza, obviamente, mas o Marcelo já conhecia o Marcelo. E eu falei, Marcelo, pô, marquei um tour pelo Nordeste para observar atletas nascidos em 96. Então, fui para Recife, Salvador, Aracaju, Natal, Fortaleza. E eu marquei uma partida, liguei para a federação, falei com o presidente na época, o Mauro, falei, Mauro, preciso de um jogo Ceará e Fortaleza para observar. E o Marcelo, falei, Marcelo, estou chegando. Ele falou, pô, Bruno, posso ir lá no jogo contigo? Falei, Marcelo, vamos comigo, como meu amigo, vamos lá para a gente acompanhar o jogo. 2012, presidente Vargas. Está sentado eu, Marcelo, Mauro Carmelho e o Ribamar, se eu não me engano, estavam sentados. Começou o jogo, Fortaleza naquela época tinha muitos roubos de jogadores, era uma coisa realmente complicada de clubes e agentes. E eu observei um atacante naquela época e falei, esse menino tem contrato profissional? Não, não tem, mas o pai dele está ali embaixo. Eu falei, ó, conversa com o pai dele, oferece um contrato profissional para esse atleta, que ele tem muito potencial, para que não corra risco do Fortaleza perder esse atleta. Até porque a gente vai estar observando ele para as seleções brasileiras de base. Quem que é esse atleta? Everton Cebolinha. O Fortaleza fez o contrato dele, depois de 3 meses o Fortaleza foi para a Copa Carpina e ele foi negociado com o Grêmio. E olha a vida como é que é. E o Marcelo lembra muito bem que ele estava junto comigo. A venda do Everton Cebolinha ocorreu quando? Na gestão do Marcelo Paes como presidente, depois de 7 anos. Então, eu indiretamente ou diretamente participei ativamente, porque se eu não tivesse tido aquela atitude na época como CBF, porque na verdade ele foi observado antes do que próprios clubes do futebol brasileiro por mim, né? Então, uma coisa que me marcou muito e que mostra muito dessa ligação, né? Inclusive, eu fui no CT da base, Marcelo, e uma pessoa que estava no dia, depois que teve um jogo no CT, eu não sei, eu não me engano... Eu queria fazer só essa correção, porque foi no CT a observação, não foi no PV. Não, mas teve no PV, depois teve jogo no... Teve no PV, mas o do CT foi
o episódio em que estava o Ribamar que tava o Bezerra. Ribamar, isso. E o Fortaleza jogou contra um outro time, não foi contra o Ceará nesse dia, né? Que você observou e o Ribamar estava lá e o Ribamar muito rápido fez o contrato dele. Com o Cebolinha. Porque uma pessoa lembrou, quando eu tive com o pessoal do Sub-20 antes da Copa São Paulo, lembrou exatamente como é que foi essa operação, porque marcou muito, né, por ser o Everton. Mas eu estou falando isso porque a base, para mim, é o coração, é o fôlego, é o pulmão do clube. Eu sou um apaixonado pelo trabalho de formação, pelo processo de formação. É um compromisso meu com o presidente Alex Santiago e com o CEO Marcelo Paes, né? Com a base, né? Já estive na base 3 vezes, dirigi quase 1.500 quilômetros agora para assistir nossa equipe em Assis, né? Tem um potencial gigante, a gente vai sim com calma identificar os atletas com potencial, facilitar esse processo de transição desses jogadores, né? dentro do Fortaleza. Então, são coisas assim que marcam a gente e a gente não entende antes o porquê disso ter acontecido e hoje, né, 12 anos depois, né, realmente vendo o Fortaleza onde estava e onde está hoje, né, e o Marcelo tendo participado disso, e pessoas que hoje ainda continuam trabalhando no clube num momento tão marcante, né, que me fez também ver que o meu destino era assim, estar dentro desse projeto hoje com esse grupo de profissionais. Carteirinha tá... Carteirinha de sócio. Ainda tá... Obrigado, pô. Agora vamos dar início à entrevista coletiva. Boa tarde, Alex, Marcelo. Boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo aqui ao Fortaleza. Prazer te conhecer. Marta Negreiro, Sistema Verdes Mares. Você chegou agora com grandes expectativas, sou um nome muito elogiado por nós mesmos da imprensa, de Fortaleza, mais uma vez, saindo fora da caixinha, né? E chegou numa janela, como o próprio Paes falou no começo aqui do pronunciamento, que o torcedor está muito ansioso. Como é que você enxergou chegar logo nesse cenário? Qual o desafio que você está enfrentando nesse momento? Como que está sendo essa sua primeira experiência? Até porque já tem um nome lá da MLS sondado, que muito forte ligado aqui, pode ser jogador do Fortaleza, do Luquinhas, do New York. Até que ponto tem influência sua nessa especulação, que a informação que a gente tem é que tem uma negociação muito avançada? Na verdade, eu sou um estudioso do futebol, né? Eu participei ativamente de análise e estudos de clubes brasileiros durante meu período lá, então conheci o elenco e conheço muito a fundo o elenco do Fortaleza. Facilitou muito a minha chegada, porque eu já vinha conversando com o Marcelo e com o Alex sobre o planejamento do clube para esse ano, as carências e as posições que a gente atacaria dentro do mercado, né? Eu até brinco, já cheguei no olho do furacão no bom sentido, né? Preparado para isso, né? Com atletas chegando de empréstimo, a gente tendo que realocar dentro do mercado, com negociações que a gente precisava dar andamento e finalizar, né? Foi o que foi feito. Inclusive, a situação do Moisés, a gente chegou, o Marcelo, participei ativamente da vinda do Moisés, em contato com o Cruz Azul, pelo relacionamento que eu já tinha com o diretor de futebol. O Pikachu também participei do final, então já cheguei participando dessas contratações. O Marcelo deixou bem claro, né, a gente vai prezar muito pela qualidade, né, das contratações. O elenco do Fortaleza já é um elenco muito qualificado. A gente tem que ter muita responsabilidade no perfil de jogador. E quando eu falo também do trabalho de base de formação, dentro do elenco que a gente tem hoje no futebol brasileiro, né, de 28 a 30 atletas, é importante a gente criar esse equilíbrio também dos atletas que a gente vê com potencial também dentro da base. Por isso que eu sou tão observador desse trabalho. Hoje eu conheço o nosso Sub-20 de cabeça para baixo. Se me perguntar de qualquer jogador aqui, eu conheço todos, né? Posição, conduta, postura, qualidade. Por quê? Quando me oferece um jogador de 22, 23 anos, eu preciso olhar para baixo primeiro. Então isso para mim vai ser o diferencial. Né, inclusive, né, já tem atletas que já estavam treinando no profissional, o caso do Amorim, do Cauã, né, outros jogadores como o Geilson, que já vinha também trabalhando algumas vezes. Então, são atletas que a gente, dando exemplo rápido, de jogadores que já treinaram no profissional. E a janela, a gente vem com muita responsabilidade. Eu acho que as apresentações, né, Marcelo, que a gente, né, estará fazendo até o final da semana aí, obviamente, de atletas que a gente já vem finalizando, a gente sabe que são coisas complexas, envolve troca de documentação,
envolve assinatura de contrato, né? E a gente escuta muita especulação, é importante também ter responsabilidade em cima dessas informações, né? Inclusive, a gente conversou muito sobre isso antes. A gente vê aí soltando nomes de atletas que, em momento algum, passaram pelo nosso crivo. Hoje em dia, vocês são responsáveis também por essas informações, né? Tem que ter responsabilidade. Diferente da MLS, eu vou falar para vocês, até são situações, a gente precisa criar um ponto de equilíbrio, né? Tem muita coisa positiva, né? O pessoal fala, mas eu trabalhei na formatação do elenco do Fluminense, que foi campeão da Copa do Brasil em 2007, junto com o Branco. Formatação do elenco que foi vice-campeão da Libertadores e vice da Sul-Americana e campeão brasileiro em 2010 no Fluminense, né? Em 2011, o Figueirense foi o melhor campeão da história. Eu era o braço direito do executivo, o executivo da base. Levei o Wellington Nem, que ninguém conhecia na época. O Wellington Nem tinha sido meu atleta nas seleções de base no Fluminense. Foi a grande revelação do Campeonato Brasileiro naquele... Então, já tenho experiência dentro desse processo, né? No próprio San José, a gente tinha 4 brasileiros no elenco, né? O Brasil é o país que mais exporta jogador para a MLS hoje, mais de 40 jogadores. A gente vê o Caio Alexandre e o Pochettino, que vieram para o Fortaleza, né? Muito bem. Fluminense contratou o Antônio Carlos, né? O retorno agora e a via de mão dupla de atletas, tanto vindo da MLS, e eu participei ativamente desse processo, porque quando eu cheguei na Liga em 2016 para 2017, né, não tinha essa visão ampla, e eu acho que o trabalho, ter esse equilíbrio de identificar o que você tem na base e ser responsável no mercado, mostrar, o Fortaleza pode ir até esse ponto. E a MLS ela te dá muito isso, porque você trabalha com orçamento, com uma base que você precisa ser responsável. Eu preciso ter um olho. Eu fui pegar o Judson na 2ª divisão no Avaí, foi a grande revelação, né? Eu peguei o Rodrigues, zagueiro, na Série B no Grêmio, foi o melhor zagueiro da MLS. Pegamos o Daniel, que estava encostado no Inter, foi o 2º melhor zagueiro da MLS. O goleiro. Né? O Daniel goleiro. Né? O Natan, zagueiro, que foi, né, jogou nas seleções de base, estava na Suíça. Então, a gente observa muitos mercados alternativos também dentro da MLS, o que facilita muito, porque no mercado brasileiro a gente fica muito voltado para a América do Sul. América do Sul, o mercado se inflaciona muito rápido e a gente vive num mundo global com pelo menos 25, 30 ligas aí de bom nível técnico, para que você possa observar e captar jogador, e usando esse network, esse relacionamento que eu tenho no mundo, facilita muito a gente ter o acesso direto à informação, né? Quando o Alex fala do nome comigo, o Voivoda fala do nome, o próprio Marcelo, a gente consegue, de uma certa forma, ter o acesso direto à informação limpa para que a gente possa fazer a melhor operação para Fortaleza. Não, é um atleta, assim o Luquinhas como vários, a MLS é uma liga que a gente acompanha vários atletas, né? Com certeza, no futuro próximo, a gente vai estar anunciando a contratação de atletas que foram analisadas não só pelo Departamento de Futebol, pelo Cifec, mas também pelo Voivoda. Eu acho que esses processos dentro do clube são importantes. Não é a contratação do Bruno, não é a contratação do Marcelo, não é a contratação do Alex, nem do Voivoda, é uma contratação do Fortaleza, sempre com processos, né, Marcelo, muito bem definidos, né? E o Luquinhas, como qualquer outro jogador que é especulado, são atletas que a gente está sempre acompanhando e monitorando, mas especulação é uma coisa, e eu não vou especular aqui o nome de jogador enquanto a gente não tiver com as operações todas finalizadas. Boa tarde, Yara Costa, do Jornal Povo. Você falou bastante sobre a bagagem que você tem na MSL, e eu queria que você vendesse um pouco o seu peixe, você falasse um pouco de como pode ser esse seu diferencial, já que você traz essa bagagem tanto para a parte do mercado quanto para a parte da internacionalização da marca do Fortaleza. Porque, como o presidente Marcelo Paes falou, você também vai poder estar atuando nisso nessa temporada. A gente já vem fazendo. Eu, apesar da pouca idade, eu tenho 23 anos já no mercado, né? Comecei em 2001 na CBF para 2002. Então, participei de vários processos, fui supervisor das seleções de base, fui observador técnico, fui executivo da base, fui chief scout, fui executivo do clube que o Ronaldo tinha uma sociedade nos Estados Unidos. Então, todos esses processos me fizeram criar uma rede de contato muito grande, né? A facilidade de falar o inglês fluente, de falar o espanhol fluente. Eu sou membro também da Associação dos Executivos de Futebol do Reino Unido, que é a maior associação de diretores de futebol do mundo. Inclusive, eu fui convidado a participar de um evento gigante, dia 31 de maio, no Stamford Bridge, que é o estádio do Chelsea, né, representando o Fortaleza e a Associação Brasileira da BEX dos Executivos. Então, a gente linkar a nossa marca com pessoas sérias, com credibilidade, como a marca do Fortaleza hoje,
né, isso construído pelo Marcelo, pelo Alex e por todos que aqui estão, eu acho que eu posso agregar muito dentro desse network de ter viajado mais de 50 países, de ter participado de campeonatos mundiais sub-20, sub-17, Copa do Mundo com a seleção brasileira, participado de Libertadores com o Fluminense, participado de Copa Sul-Americana, né, participado de torneios na CONCACAF, então viajado para torneios internacionais no mundo todo, e esse contato direto, hoje, por exemplo, né, obviamente não vou citar o clube, mas é contato direto com um dos grandes executivos de futebol do mundo, hoje de uma grande equipe, conversando sobre parcerias e atletas que a gente pode estar trazendo para o clube. Então, isso tudo, né, essa credibilidade que a gente conquistou dentro do mercado, com muita humildade, com muito trabalho, a gente com certeza vai trazer para dentro do clube, para sempre estar fazendo o melhor para o Fortaleza, que eu falo, Fortaleza está acima do Bruno, acima do Marcelo, acima do Alex, de qualquer pessoa. Então, a instituição, né, os valores que a gente tem dentro do clube são muito claros. Então, isso para mim ficou claro desde o meu primeiro dia dentro do clube. Então, e com a equipe de trabalho, né? Eu vejo hoje o Daniel, o Boeck, o Júlio Manso, que são pessoas que vão estar trabalhando ali direto no dia a dia, pessoas que me agregam muito para o meu dia a dia de trabalho, agregam muito para o que a gente faz dentro do Fortaleza, e sozinho a gente não faz nada. Então, esse ambiente familiar de agregar todos os departamentos, eu fiz reunião com todos os departamentos do clube, financeiro, marketing, rouparia, né, fisiologia, fisioterapia. Então, poder ser bem direto e transparente com essas pessoas, nutricionista, né? Estou ficando aqui no CT, né? Minha família, minha esposa com meu filho estão ainda tentando alugar apartamento, mas eu fiz questão de ficar alojado e morando aqui no CT até para me entender, né, a chegada das pessoas, o dia a dia do clube. Para mim isso é muito importante, se realmente a imersão dentro do ambiente da família Fortaleza. Boa tarde, Bruno. Sou o Ricardo Tavares, do Futebol Cearense. Seja bem-vindo. Obrigado. Com a especulação do Luquinhas e também de outros nomes da MLS no futebol brasileiro, eu vejo que o torcedor brasileiro ainda tem um pouco de preconceito com essa liga. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como o que você acha qual seria mais a maior dificuldade de adaptação de um jogador desse no Brasil. Eu não vejo dificuldade nenhuma. A MLS tem menor média de idade do que as 5 maiores ligas do mundo e menor média de idade que o próprio Campeonato Brasileiro, né? No San José, na nossa equipe, quando a gente chegou no clube, só para te dar um exemplo, não era obrigatório ter categorias de base. Então, é muito novo ainda esse processo de formação nos Estados Unidos. Quando a gente chegou no San José em 2017, o San José tinha um jogador no profissional e um jogador nas seleções de base. Depois de 6, 7 anos de trabalho, o elenco de 2023 do clube tinham 15 jogadores da base no elenco profissional. E vocês devem ter acompanhado aquela relação do The Guardian, dos 60 melhores jogadores do mundo. Vocês entram aí agora na internet. O Cruz Medina, camisa 10 da seleção sub-17 dos Estados Unidos, e o Fidel Barajas, camisa 11 da seleção mexicana, foram atletas que eu participei ativamente, levei para o clube na base, né? Foram considerados de 60 melhores do mundo, 2 jogadores do San José, da minha ex-equipe, né? Mostrando o quanto, né, a MLS hoje ela vem investindo, é a menor média de idade. A MLS foi a liga com o maior número de atletas sub-23 que participaram do pré-olímpico de 2020, antes da pandemia, que foi realizado na Colômbia. E se você fizer... Palácios agora, lateral esquerdo, foi convocado que foi contratado pelo Corinthians, equatoriano, seleção sub-20. O Diego Palácio, Campana, atacante, Inter Miami. Marcos Lopes, lateral esquerdo, que a gente levou para o San José com 18 anos. Vendemos para o Feyenoord, levei do Sporting Cristal, foi vendido para o Feyenoord da Holanda, titular hoje da seleção peruana. Então a gente pega, né, vários atletas, Facundo Torres, né, grande destaque do Orlando City, né, o Ezequiel Barco, quando foi campeão da Sul-Americana pelo Independente, grande destaque, foi vendido para a MLS. Então é uma gama gigante. A MLS hoje ela virou uma liga de opção A, né, tirando as 4, 5 ligas do mundo. Se o atleta ele tem a oportunidade de ir para a MLS hoje, ele prefere ir para a MLS antes do que para uma liga secundária. E como eu disse, virou uma via de mão dupla hoje. O Brasil tanto vende para a MLS, como também traz atletas da MLS. Então isso é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais. Já vimos dentro do Fortaleza, já vimos em outras equipes. Eu acho que esse fluxo ele só tende a aumentar nos próximos anos e nas próximas janelas.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo ao Fortaleza Esporte Clube. Me chamo Marcos, sou do Bora Leão. Você fala muito da base, né? E ultimamente tem sido um ponto de crítica muito grande por parte dos torcedores. Inclusive, até o CEO Marcelo Paes falou um pouco mais sobre a base em uma das entrevistas que ele deu aí na imprensa. Mas você, qual o seu ponto em dividir as atenções com o futebol da base e o futebol profissional? O que você enxergou na base do Fortaleza e por que ela não tem dado tantos frutos assim para a torcida do Fortaleza se orgulhar? Na verdade, você tem que analisar, quando fala de frutos, a base ela tem duas percepções, né? Tem a percepção do resultado, que obviamente ela é muito importante a partir de uma certa idade, e o perfil de jogador que você está desenvolvendo dentro do seu clube, né? Que envolve a parte metodológica, importe a parte do modelo de jogo, captação, né? A base, na verdade, o investimento que é feito dentro da base, né, Marcelo, ele começou muito forte nos últimos 4 anos, 5 anos, né, para um clube centenário, como é o Fortaleza, então é muito novo ainda, né, se a gente vê o que era investido hoje, comparado com... Eu tive a oportunidade, como eu disse, de 10 anos de seleção brasileira, visitando todos os clubes brasileiros, conhecendo as estruturas físicas, né, mas a gente tem hoje, né, o Irlando, que é o diretor da base, temos o Erisson lá com o Betão fazendo o trabalho, né, o Léo Porto, que faz essa integração junto com o Vojvoda, conversei com todos, a gente tem uma estrutura física muito positiva, né, muito boa hoje para esses atletas se desenvolverem, então conversei muito com o Daniel Pessoa com relação a isso, o Daniel também vai ser importante dentro desse processo, da gente estar mais próximos, é uma coisa minha, eu estarei toda semana no CT da base, quando a gente não estiver viajando com o profissional, eu vou doar e dar o meu tempo ao máximo para auxiliar e facilitar essa comunicação, né, esse conhecimento que a gente tem, né, ajudar e auxiliar dentro dos processos que já acontecem dentro da base, aprender também, né, porque são questões culturais que a gente tem que respeitar. Eu falei sempre para o pessoal, não adianta a gente querer implementar conceitos e ideias que não condizem com a história do clube. O Fortaleza é um clube centenário, é um clube que tem história, é um clube que precisa, né, criar o seu perfil, o seu modelo de formação de jogadores. Eu já vi um sub-20, quem acompanhou aqui os 2 primeiros jogos, com alguns valores já com potencial para no futuro próximo já começarem devagar dentro de um processo de transição. Isso faz parte, não é à toa que o clube faz um investimento alto também dentro da sua base, para que a gente possa sim ter jogadores que irão fazer parte do elenco e no futuro próximo a torcida do Fortaleza possa, né, tá ali torcendo para um jogador local, um jogador que tenha sido formado dentro do clube, ou um jogador que a gente identificou no mercado, com 16, 17, 18 anos, que isso aí também faz parte do processo de formação. A gente traz esse jogador, lapida esse jogador. A gente teve exemplo aí de 3, 4 jogadores que participaram desse processo no Sub-23 do Fortaleza, Gustavo Coutinho, Alix, Hércules, entendeu? Então, isso mostra, né, o quanto é importante a gente identificar todas essas etapas do processo de formação e identificar o jogador e deixar eles nas mãos de pessoas qualificadas, como a que a gente tem hoje dentro do Fortaleza, para fazer a lapidação final desses jogadores. Boa tarde, Marcelo, Alex, Bruno, sou a Raíza Martins, repórter do Globo Esporte. Seja bem-vindo. Obrigado. Nesse cenário que você chegou, já atuou em algumas contratações, né, que já foram anunciadas, renovação do Pikachu e tudo mais. Como é que o Fortaleza tem se portado diante desse cenário que está super inflacionado, né? Times do Nordeste investindo mais ainda, né, milhões, no caso do Bahia, que tem sido muito agressivo no mercado, os próprios times do eixo sul-sudeste. Então, como é que tem sido a postura e o que você tem contribuído já com esse pouco tempo de casa nessas novas contratações aí que estão chegando no Fortaleza? Só fazer uma pergunta, o Bahia fez quantas contratações? 2, né? O Fortaleza fez 2 também, o Pikachu e o Moisés. Por que o Bahia foi mais agressivo no mercado que o Fortaleza? Eu acho que é importante a gente refletir isso, e não é uma crítica a você não, viu? Eu adoro o seu trabalho, você faz um grande trabalho. É para a gente refletir, né, que parece que o Bahia está muito forte no mercado e o Bahia de Fortaleza está devagar no mercado. Não é verdade. O Bahia também está atuando pontual no mercado com mais dinheiro. Turbinado pelo Grupo City. Mas foram 2 contratações, igual a Fortaleza, igualzinho. Eu acho que a gente tem que se portar com muita inteligência e calma dentro do mercado. Não dá... A MLS ela tem uma regulamentação muito grande em cima disso, né, que chama de Discovery List.
Quando você identifica um jogador no mercado, você coloca o nome desse jogador dentro da liga e a liga ela te protege perante os outros clubes para que nenhum outro clube tenha acesso ou prioridade naquela negociação. Para quê? Para que os agentes não fiquem leiloando e utilizando a informação. E é o que acontece no mercado mundial de uma forma geral. Então, é uma coisa que dentro da MLS ela é feita, que de uma certa forma blinda muito esse tipo de operação, mas eu acho que a credibilidade, o olho no olho, né? O Fortaleza ele já é conhecido como um clube sério, que paga em dia, que cumpre com as suas obrigações, e a imagem que a gente passa é essa. Se você quiser vir para o Fortaleza, vai ser dessa forma, né? Com essa conduta, né? O Fortaleza é uma equipe que hoje é referência não só na parte técnica, mas a nível de estrutura e a nível de visibilidade, uma torcida apaixonada, única. Acho que a gente teve uma das maiores médias, né, de públicos do Campeonato Brasileiro e no Brasil. O jogador que vier para Fortaleza hoje ele tem que ter orgulho. Fortaleza não pode, não deve ser segunda opção para ninguém. Os atletas que vierem, que estão vindo para Fortaleza, sempre foram a primeira opção deles virem para cá, desde o primeiro momento que a gente conversou com eles. Então, quando o atleta mostra para a gente que o Fortaleza é a primeira opção, com certeza, né, a forma e o tratamento ele é diferente. Né? Não pode fazer leilão, não pode entrar nisso. Eu não vejo que nenhum jogador na minha concepção, né, Marcelo, ele como é que se diz? Imprescindível, né? Todo jogador, se ele não está feliz ou não está bem, a gente vai ter uma outra atleta que vai chegar e que vai ocupar aquele espaço, né? Como ninguém é imprescindível. Então é importante deixar essa mensagem dentro do mercado, né? Porque hoje tem que ser um privilégio, e hoje eu sou muito privilegiado e agradeço todos os dias, né, de estar tendo a oportunidade de ser o executivo hoje de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Então o jogador tem que sentir o mesmo, né, quando ele vem para o Fortaleza. Bruno, boa tarde a todos. Eu gostaria de desejar boas-vindas ao Fortaleza. Meu nome é Helder Sena, torcida amiga. E com a saída do Silvio Romero, do Fortaleza, abriu uma lacuna, sim, em relação ao ano passado. Eu gostaria de saber se o Gustavo Coutinho, que é cria do Fortaleza, artilheiro da Série B, ele tem chance de receber novas oportunidades ou se ele deve ser negociado. Obrigado. Primeiro, dentro do clube de futebol, você forma e desenvolve jogador com diferentes perfis. Tem um jogador que tem perfil para ser parte do teu elenco, jogador que vai ser o seu titular, jogador que vai ser vendido jogando por você, ou jogador que vai ser emprestado e vai ser negociado. Faz parte do processo, né, do modelo de negócios, né, Marcelo, que a gente tem dentro do clube. O Marcelo ele preza muito por isso. A gente também identificar no mercado qual o perfil do jogador que a gente está desenvolvendo e qual o clube que esse atleta também vai se adaptar para ter uma exposição maior desse atleta, para que a gente possa ter um retorno técnico no retorno desse jogador ou potencializar, né, numa venda futura. O Coutinho é um jogador que foi artilheiro da Série B do Brasileiro, né, fez uma grande campanha no Atlético Goianiense, né, um jogador que com certeza participou desse projeto do Sub-23, e a gente vem discutindo a situação dele interna dentro do clube, e a melhor opção, né, que a gente, seja ficando ou ele indo para uma venda, para um outro clube, vai ser tudo discutido internamente e a melhor decisão vai ser tomada pelo departamento de futebol. Deixa eu só... O Coutinho, ele chegou na base do Fortaleza. Eu acho que é importante lembrar isso também, né? Que às vezes, a base não revelou. Revelou. O Coutinho é a revelação da base. Jogou Campeonato Cearense Sub-20, jogou Copa do Nordeste Sub-20 2018, onde a gente foi campeão, né, da Copa do Nordeste. Então tem uma história aí vindo da base do Fortaleza. Aí entra naquele perfil de jogador, não precisa começar com 12, 13 anos no clube. É um jogador que foi identificado, né, e lapidado pelo departamento, pela base, depois pelo Sub-23 e o profissional. Boa tarde, Marcelo, Alex, Bruno. Boa tarde. Seja bem-vindo. Anderson Azevedo, do Futebolês. Eu queria saber, Bruno, qual foi o teu primeiro contato inicial com o Vojvoda? Porque muito se fala do Vojvoda no mercado. Mais uma vez, São Paulo, outro clube aí do eixo tentou levar, não conseguiu, já era esperada a permanência dele. E a cada ano o sarrafo vem subindo no Fortaleza. No passado o time bateu na trave por um título da Copa Sul-Americana, não tem como você prometer de novo que vai chegar numa decisão, mas vai fazer o possível para chegar o mais longe e, se possível, conquistar esse título. Qual foi a conversa dele com você em relação a esse time para 2024? O que é que vocês projetam desta temporada? Tem como realmente entregar algo a mais do que foi o 2023 que o Fortaleza teve, que foi um ano bom?
O Marcelo ele foi muito direto quando ele começou a entrevista dele. O elenco de 2022 foi melhor do que o de 2021, de 2023, na concepção nossa, melhor que o de 2022, e a gente está fazendo o máximo possível para entregar, né, um melhor elenco em 2024 do que foi em 2023. Como você disse, o sarrafo está aumentando cada vez mais. A gente tem e sabe internamente das carências e das posições que a gente vai atacar e vem atacando dentro do mercado, né? Poucos falam, porque o Moisés já estava aqui, mas o Moisés era um jogador. Eu estive na Copa São Paulo agora, e 3, 4 diretores executivos ou pessoas que trabalham em grandes clubes de futebol brasileiro até brincaram: pô, Bruno, o Moisés não quis nem escutar a gente, né? Quis voltar para Fortaleza. Então foi uma grande contratação esse retorno do Moisés, né? As outras que a gente vai estar fazendo, tudo alinhado com o Vojvoda, né? Como o Marcelo disse, eu acho que a postura que ele teve ontem, né, Marcelo, com o São Paulo, mostra que está todo mundo na mesma linha, que ele está muito satisfeito com os atletas que estão chegando, que serão anunciados, e com outros nomes que a gente vem trabalhando dentro do mercado. A gente prefere trabalhar em silêncio, quieto, conversando internamente, trazendo as melhores informações. A gente tem processos muito claros e muito definidos aqui dentro do clube, para mim isso é importantíssimo. Tudo na vida é processo. Quando você tem os processos muito claros, não fica um diz que me disse, e a tomada de decisão é muito certa. Como eu disse, quando erra, erra todo mundo, e quando acerta, acerta todo mundo. Então isso é importante ter isso, não ter uma estrela dentro do clube. A estrela é o Fortaleza, né? Então isso para mim é o mais importante, muito claro, né? O Vojvoda, ele se posiciona dessa forma, pela pessoa que ele é, pela conduta que ele é, né? Hoje, inclusive, a gente estava conversando sobre isso. Hoje, 7 horas da manhã, 7h30, eu estava no café da manhã com os funcionários da cozinha conversando. Então, esse ambiente também, quando a gente vai no mercado, pessoal, não é só contratar o jogador que vocês olham na televisão, ou que vocês conhecem. Tem que saber da conduta, do caráter, da personalidade, como é que esse jogador, se ele vai se encaixar dentro da cultura do Fortaleza. Então, são várias análises que a gente faz para chegar no nome de consenso, né, para poder contratar esse jogador para vestir a camisa, né, do Fortaleza. Bruno, boa tarde. Feliz ano novo aí para todo mundo. Eu ia te fazer essa pergunta, queria que você entrasse mais nesse aspecto. Primeira coisa que a gente vê, o cara, pô, esse cara é bom, esse cara tem talento, eu quero ele no meu time. Segundo, terceiro, quarto aspectos de análise. O que é feito depois? Que análise é feita depois de ver que o cara tem talento? Assim? O que vocês vão atrás de que informação? E também, se você ajudou tanto no Pikachu e no Moisés, pode ajudar na permanência do Caio? Na verdade, o Caio foi meu atleta na base do Fluminense, né? Quando ele teve a lesão, muito engraçado, o Caio ele foi com o Vancouver fazer um jogo em San José, eles treinaram no dia seguinte no nosso campo, o Caio teve uma fratura no nosso campo de treino, da equipe que eu trabalhava, e a conversa, né, as conversas sempre foram muito diretas. O Marcelo é muito direto, eu sou muito direto, o Alex é muito direto, o Vojvoda é muito direto, por isso que a gente tem, né, uma afinidade muito grande. Eu sempre falei para o Marcelo que a gente tinha um propósito, e eu acho que a vida é feita de propósitos, e isso é o diferencial do Fortaleza para mim, né? Então, a gente conversar olho no olho com o jogador, sentir realmente se o jogador está 100% focado dentro do que a gente quer para o clube. Eu acho que essa comunicação, quando a gente faz com os atletas que a gente quer contratar no mercado, ela é fundamental. Não adianta o cara ser o melhor, e também identificar o atleta em baixa, né? Porque isso aqui é que nem a Bolsa de Valores. A gente tem que buscar na baixa alguns jogadores, usar o nosso ambiente para depois esse atleta, né, performar na alta ou ser negociado na alta. E é uma coisa que o Fortaleza sempre fez muito bem feito, com o trabalho do Cifec, com as pessoas que estão aqui dentro. Eu venho para agregar também dentro dessa tomada de decisão, dentro dessa análise do mercado, né, identificar jogadores de 23, 24, 25, 26 anos. Eu falo para todo mundo, o jogador de ponta, com uma grande base de formação, num grande clube de futebol, uma hora ele vai estourar em algum lugar, né? Eu nunca falo que o jogador é bom ou ruim. Eu falo que o jogador não se adaptou ao ambiente, ao modelo de jogo, mas você nunca pode cravar que aquele jogador não serve ou que não dá. Não pode não dar naquele momento, mas você ter esse olho, essa percepção é muito fácil. Até brinco, né? Eu tive o prazer de trabalhar com o Neymar nas seleções de base, Rodrigo, Vinícius Júnior. Esses jogadores já eram diferentes, né? Estevão, Hendrick, esses meninos com 11, 12 anos, todo mundo fala desses jogadores. O diferencial é você identificar, né, o atleta de 18, 19, 20, 21 anos com projeção, com potencial, acreditar naquele jogador e, o mais importante,
criar um ambiente para que aquele atleta possa performar. Isso é importantíssimo e hoje o Fortaleza ele propicia nesse ambiente para que a gente possa identificar esse perfil de jogador no mercado e ele possa performar com a gente aqui no clube. Boa tarde, Bruno. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, presidente Alex e Paz. Boa tarde. O torcedor do Fortaleza está bem ansioso pelas contratações. A régua sobe a cada ano. O clube consegue resultados, conquistas esportivas que fazem com que o torcedor sonhe cada vez mais alto. Mas, no momento, existem as SAFs inflacionando o mercado e deixando o futebol cada vez mais difícil para um clube emergente como o Fortaleza. E a minha pergunta para ti vai muito em cima da categoria de base, uma vez que o Fortaleza não tem esse grande investidor que coloque nesse parâmetro de contratação de clubes como Flamengo, Palmeiras, Bahia, mas será que o recurso para competir um pouco mais não seria com a base, vendendo mais jogadores e fazendo uma transição para que o Fortaleza conseguisse ser essa vitrine para valorizar ainda mais o ativo do clube? A minha pergunta para ti é em cima desse tema, levando em consideração que a nossa base passou muito tempo sem ter tanto investimento pela fase do clube, mas queria que você falasse um pouco sobre isso, falasse um pouco da nossa estrutura, você que vem com todo esse know-how de mercado, de categoria de base. O que você acha que precisa melhorar nesses processos do Fortaleza para que a gente possa vender grandes ativos como outros grandes clubes fazem? A primeira coisa é a gente mostrar a nossa marca no mercado. E a gente conversei muito com o presidente, com o Alex, com o Marcelo, até pelo relacionamento. O Fortaleza ele não pode ser o clube que outros clubes de Série A venham aqui para querer fazer parceria e pegar jogador nosso na base, né? Então, isso não vai acontecer. Pelo menos a gente vai brigar até o final. O atleta ele precisa terminar o processo de formação dele com a gente, né? E jogar no nosso profissional. Inclusive, 2, 3 grandes clubes, top 5 no Brasil, né, já me procuraram para fazer esse tipo. Eu falei que a partir de agora não vai acontecer, vai ser diferente a história. Tá? Tem que ser o contrário. Fortaleza ele tem que ir e usar parceiros, né, como foi o caso do Hércules, quando veio para cá, e a gente fazer essa captação, né, de atletas para o Fortaleza, para que esse atleta tenha primeiro o desenvolvimento técnico, para depois a gente naturalmente ter esse recurso de venda financeira. Vai ser um processo natural, o trabalho de base ele é a médio e longo prazo. Tá? A gente tem uma geração que está vindo na base do nosso clube hoje, 08, 09, 2010, 2011, que eu já levantei, que é muito positiva. Né? As pessoas batem muito em cima dos resultados de campo que tiveram. Vocês não têm, eu tive a oportunidade, na Copa São Paulo agora, eu acompanhei mais de 16 jogos de grandes clubes do futebol brasileiro, acompanhei jogos das equipes cearenses, acompanhei jogos dos principais clubes formadores. Para quê? Para mim, uma vez mais, ter um embasamento do que os outros estão fazendo, analisar o que a gente tem dentro do clube, para poder ter uma percepção com o Erisson, com o Betão, com o Léo Porto, com todos os outros treinadores da base, né? Lembrando que quem faz a captação lá embaixo é tão importante quanto quem está em cima, porque é ali que a gente começa esse processo de formação, e o Fortaleza faz isso muito bem hoje em dia. Tá? E a primeira coisa que eu falei é tomar conta do nosso quintal. Qual que é o nosso quintal? Fortaleza. Depois, do nosso estado. E aí sim a gente começa a ir para fora. Não adianta eu chegar que o Fluminense tem 20 observadores, que o Flamengo tem 30 observadores. Eu sempre trabalhei com qualidade, não com quantidade. E a qualidade das pessoas que a gente tem dentro do clube será o diferencial para que a gente possa acelerar esse processo. E eu posso garantir para vocês que a gente já tem aí bons valores, né, Marcelo e Alex, já vindo nesse sub-20, atletas com potencial, que a gente vai tratar com carinho e no futuro próximo, né, terão a oportunidade de estar inserido dentro do grupo, né, profissional do Fortaleza. Encerramos a apresentação do novo executivo de futebol, Bruno Costa. Bruno, muito obrigada. Muito obrigado também, Marcelo Paz. Muito obrigado também, Alex Santiago. E obrigado também pela presença de vocês. Nação, se inscreva na TV Leão 9Bet.